todos, nós vamos começar a nossa primeira aula de contabilidade socioambiental e a gente vai ver o primeiro ponto, que é a introdução ao meio ambiente, contabilidade e responsabilidade social. Esse bloco da relação do meio ambiente, contabilidade e responsabilidade social, ele demora mais ou menos até a quarta aula para a gente fazer uma revisão. Ela é bem teórica, a princípio. A parte mais prática de pesquisa, eu acredito que nós vamos ver somente nas últimas aulas, que aí eu devo postar as aulas de como usar métodos qualitativos de pesquisa. Eu uso muito nessa linha o Iramtec e algumas quantitativas, tá? Então, a princípio, para a nossa primeira aula, nós vamos entender esses aspectos históricos. O que vem ser a linha da contabilidade ambiental e o meio ambiente? Então, já veio da necessidade de conhecimento do patrimônio. Quando foi esse patrimônio? Desde a linha da história da contabilidade, desde a visita dos portugueses ao Brasil. Então, você tinha necessidade de um registro dos bens que vinham de Portugal. Você observar desde a composição das caravelas, né, da comercialização que tinha da China, da Índia, do Egito e da Grécia. Você tem, paralelamente, as questões como a aritmética e a matemática, porque você tem um aprimoramento da contagem dos elementos. Por exemplo, a contagem que você tinha antigamente, a contabilidade dos primórdios gregos, com o uso do ábaco, né? E hoje você tem uma contagem mais matemática, numerária ordinal. Então você tem a linha da composição dos árabes, que tem uma grande disseminação desse conhecimento inicial. O princípio de zero, que é o princípio do milênio da Índia, que é o das especiarias, uso das especiarias. As primeiras sociedades comerciais, que é a descoberta marítima, que havia, sim, no período histórico, a composição dessa corrida marítima, não só pela descoberta de novos mundos, mas pelas especiarias, pela comercialização, e que era um dos meios de transporte mais viável entre um contexto de Europa e outros países mais desenvolvidos na época. Tá? E a contabilidade nesse processo, ela já veio como uma resposta às necessidades desse conhecimento ao patrimônio, de fazer o registro, de identificar. Então, daí que já vem aquele contexto antigo, que vocês já devem ter visto tanto na teoria da contabilidade ou discussões da história da contabilidade sobre o famoso guarda-livros. Tá? Então, você tem a relação nesse processo, dessa transação de pensamento de trabalho, do homem contador e o homem produtor. O homem contador, aquele que agrega, que ele vai fazer as classificações, ele vai registrar, que é o inventariar, né? E o homem produtor, que ele anseia a questão de produzir, não só uma questão de utilizar a terra como fator de venda, de comercialização. Não interprete somente nessa linha. Mas esse homem produtor é a capacidade dele produzir novos bens e recursos para a comercialização, para o serviço, para a produção de receita própria, né? Então, ele já vai ver a questão da quantidade e da qualidade dos bens que ele produz, tá? A questão da Revolução Industrial, ela foi importante nesse processo, porque ela tem toda a questão da apuração mais rigorosa da evolução da manufatura, mas também a questão importante também ressaltar a questão da Inglaterra, né? Por causa da evolução da ciência contábil em função desse domínio sobre o mundo. Tá? No século 70, você tem a questão da Inglaterra e da Alemanha, e da França como posterior os outros países, como Japão e Itália, cada um com seu contexto. Nessa linha são colocadas desde os anos 70, uma das grandes influências aqui, já devem ter visto em teoria, sobre as questões culturais de Hofstede,
né, e de Gray, que ele tem um postulado de um estudo voltado para avaliar as questões culturais, né? Ele dá indicadores sobre as questões culturais de cada país e que isso tem influência desde os anos 58, 52 e 58, e o outro trabalho é de 62, mas tem um trabalho mais recente também, que ele coloca questões da influência das relações culturais de cada país sobre a postura contábil, sobre a postura que tem sobre o reconhecimento dos bens, né? Não estou dizendo que cada um reconhece, cada um tem uma estrutura. Exemplo, os árabes. Os árabes eles têm uma postura, né? Eles têm uma postura forte da religião, influenciando na questão da composição dos bens, né? Você vê que a maioria dos contadores que são árabes, que seguem uma religião, eles comercializam e discutem na mesma linha que eles estão, dos árabes. Eles são bem fechados. A postura, limites de negociação. Eles têm em seus protocolos limites de negociações com outros países, tá? Tem regras específicas. Nos Estados Unidos, aqui você tem essa influência também discutida, que esse dos anos 20 para o século 20 já é aquela do boom, já é a questão da crise econômica que já vem sendo ressaltada, né? A questão da discussão e da implementação dos recursos naturais aqui como fontes de produção gratuitos, renováveis ou não, né? E já se vinha discutindo as suas possíveis ausências no futuro ou não, tá? Nesse mesmo período, se tem a massificação das atividades comerciais, tá? A introdução das questões das atividades industrial e expedição marítima, como a gente já mencionou. Agora, o que nós temos que entender aqui? A propriedade da entidade, que é o reconhecimento da organização em si, distinguindo da pessoa jurídica, e a continuidade, a metodologia que vai me ajudar a encontrar caminhos para manter a minha empresa contínua. Então, essa mesma linha, eu tenho que entender o que a minha entidade ela me representa, quais são os indicadores que eu posso entender dentro dessa entidade, que são as linhas do ambiente interno e a linha do ambiente externo. Quando eu falo da entidade, eu tenho que saber quais são as influências que eu tenho do ambiente interno que vão me ajudar a pensar num caminho. E no ambiente externo, as mesmas linhas, tá? Então, como é que eu vou ver? No ambiente interno de uma empresa, o que eu tenho que observar para manter minha organização no padrão? Se eu vou pensar, eu tenho que ter normas internas de trabalho, eu tenho que ter um checklist de como, não sei se vocês conhecem, uma listagem de como vai ser executado um determinado trabalho, tá? Agora, esse trabalho, dependendo, por exemplo, para dar aula, eu posso usar, eu estou usando os slides, mas eu poderia usar vários materiais como papéis impressos. Então, se eu for imprimir hoje em dia, por exemplo, um bloco de papel, eu vou imprimir hoje em dia. Hoje em dia não é tão viável, porque num bloco de papel, vamos lá de A4, qual é o desfavorável? Quantas árvores eu necessitei para montar esse bloco de papel? Entendeu? Essa é uma situação desfavorável. Favorável, eu tenho que ver mecanismos de fazer. Tudo bem, se eu estou trabalhando internamente, precisei usar aquele bloco de papel, mas eu vou fazer uma atividade diferente. Eu vou jogar em lixo correto, né, para papéis, mas o que vai acontecer? Eu vou fazer uma outra metodologia, por mais que meu custo seja um pouco mais alto, que é o caso do papel reciclado, tá?
Outro critério que no ambiente externo eu tenho que observar, às vezes é uma prática de, não sei se vocês já ouviram a discussão de observador não participante. O que é isso? É o ato de observar maneiras de melhorar o caminho. Então, muitas empresas, elas não só veem a sua postura, mas essas empresas colocam ações fora da sua organização, que ela pode ser baseada nas 3 linhas do tripé de sustentabilidade, que é o econômico, social e o econômico. Tá, aí como é que ela pode fazer esse ambiente, por exemplo, no social? Eu posso fazer atividades de educação ambiental, é uma postura da organização nesse ambiente externo. Eu posso pegar e incentivar a minha organização a proteção ambiental e a saúde também. Como? Vou fazer trilhas ecológicas e nessas trilhas a gente vai criando metodologias de aprendizagem e conservação do meio ambiente. Então, todos são efeitos. Jamile, e por que tem a entidade? Porque quando eu trabalho com uma pessoa jurídica, eu estou concentrando as atividades em prol da pessoa jurídica. Então, a empresa está se expondo. A pessoa jurídica está se compondo aqui. Então, as ações vão ser dela, tá? E essas ações, ela tem que ter um contexto e ela tem que ser inserida dentro de uma estrutura do passado, né? Ela tem uma motivação, o presente, a consideração do meio e o futuro, que é o planejamento para a sua realização. E a continuidade, eu vou seguir nessa mesma linha do passado, presente e futuro. Vamos observar os exemplos que eu dei, só que esses mecanismos da continuidade, ele só vai pensar no futuro, são planos para o futuro. Então, hoje em dia, se eu não tiver um pensamento mais sustentável, não quer dizer que eu não seja inserida no mercado ou mal vista. Quer dizer que eu preciso me adequar, né? Que nem hoje. Hoje em dia eu posso andar com meu canudo, que eu utilizo meu próprio canudo, tá? Para tomar suco eu tenho meu próprio canudo. Mas se você olhar contexto, eu estou fazendo a minha diferença. Eu não posso obrigar os outros a fazerem a mesma coisa, tá? Então você já vê, por exemplo, o McDonald's, um exemplo. O McDonald's aboliu já o canudo de plástico e está usando canudo de papel. Tudo bem que depois de um tempo vai tomar um milkshake, o sorvete vai derretendo no milkshake, daqui a pouco não é nem o sorvete que existe, nem o canudo, né? Mas aqui a empresa em si, né, ela já está fazendo uma política que ela está tentando, já está fazendo a parte dela de incentivar o menor consumo de plástico, né? Então você tem várias composições aqui. Outro critério também que tem que ser relacionado ao meio ambiente e à contabilidade. Primeiro ponto de discussão que você tem foi o Tratado de Estocolmo, né, que teve a conferência, tá? Que foi as relações sobre o meio ambiente. Em 1975, você já teve o Seminário Internacional de Educação de Belgrado, que já teve as questões de identificar a qualidade humana, de vida humana, a preservação e as melhorias de potencialidade. Essa potencialidade seria identificar os recursos que podem ser aproveitados, tá? Exemplo, Votorantim. Votorantim, no estado do Pará, ela está produzindo cimento, tá? Então, uma das formas que ela observou, né, que ela poderia utilizar dos recursos naturais é a compra de caroços de açaí para o acendimento das fornalhas, em vez de usar materiais de carvão mineral, tá? Então, ela está usando restos de sementes de açaí para a composição do aquecimento de algumas caldeiras, tá? Para algumas caldeiras. Jamile, há muito tempo, processo de incineração, poluição, fumaça
Em alguns estados do Brasil não são possíveis. Tem uma lei que incineração não pode, né? Principalmente para material hospitalar. Mas nesse caso, como ele está fazendo essa incineração com produtos naturais, ele pode utilizar a fumaça, né, para fazer como um catalisador. Na verdade, não é um catalisador, é para, como eu posso falar, é para ele é como se fosse um sugar, né? Aquela fumaça ali, ele não vai liberar direto no meio ambiente, tá? Ele está fazendo um tratamento naquela fumaça para que ela gere energia condicionada, tá? Para a fábrica. Então ela tem estrutura, tá? Então ela tá, além de usar um produto natural, né, local, que é o incentivo, mas ela está utilizando aquele produto que é a fumaça para uma outra ação dentro da organização. Tá? Outro ponto também que se tem aqui é uma das questões mais discutidas nesses aspectos históricos é a relação desse meio ambiente e a mensuração. Como eu vou mensurar atos ambientais, né? E eu tenho que considerar que eu tenho dois fatores aqui. O primeiro é considerar a questão do meio ambiente e segundo, a questão de inclusão de ferramentas que me permitam preservar o meio ambiente como um fator competitivo, tá? E se eu vou usar recursos naturais, eu tenho que ver meios que controlem o meu impacto ambiental. Não estou dizendo que tenha que ter a contrapartida, né? Eu tenho que dizer aqui que eu tenho que ter um planejamento de ação das atividades que serão desenvolvidas. Lembra do exemplo da Votorantim que eu te falei? Eu estou controlando o meu impacto, eu não estou usando mais a madeira do carro para fornalha, eu estou usando outro tipo, eu estou usando caroço de açaí, ou seja, já extraí o açaí, que já foi com outra coisa, já foi para comercialização de outro produto. O restante que ia ser descartado como adubo ou para a natureza, ou até ia ser descartado, eu já estou reaproveitando para fazer para a fornalha. E o vapor, na verdade, não vou dizer o vapor, né? E a fumaça que está sendo daquele produto que está sendo queimado já está usando para outra coisa, que é para energia. Tá? Energia, e tem também um que eles usam para uma porção para catalisador, que eles estão fazendo o teste, tá? Mas tem outras funções. Aí, então você tem, por exemplo, antigamente quando você tinha um carro da Mercedes-Benz que era o famoso Classic, pequenininho, não sei se vocês são desse tempo. Então, o coco, esse coco verde, o que se fazia? A casca do coco era o banco desses carros do Classic, que era o famoso Classe A da Mercedes-Benz. Então, se fazia o banco do carro era feito de casca de coco. Então, observa que são vários elementos. E uma das políticas que era utilizada pela Mercedes-Benz quando ela fazia o banco da casca do coco, né? Da fibra da casca do coco, ela dizia assim, que a empresa visava o meio ambiente e estava junto com você. Ela usava essa logomarca. Então, ela fazia o controle próprio de produção. Tá? Os aspectos históricos, né, que é a Eco 92 no Rio, que veio debater, analisar e fixar as diretrizes sobre as práticas ecológicas. Ele não veio dizer quais são as práticas, mas ele veio discutir que práticas poderiam ser. Então, algumas práticas desde a Eco 92 já foram incluídas em ações, tão registradas, que a gente vai ver mais à frente na GRI, no Global Report, no 201, que alguns efeitos da Eco 92 está na composição de mudanças climáticas. Então, já existe, uma linha de pesquisa que eu gosto, que é a identificação da contabilidade diante os efeitos da mudança climática, né?
para as organizações, se isso tem algum efeito, o reporte dessas mudanças climáticas tem algum efeito no valor das ações, né, para as organizações, principalmente se você pensar assim, pô, uma empresa de agronegócios, se ela não fazer um relatório de sustentabilidade, você já começa assim, acho estranho. Ou então, ela não colocar nenhum fator que ela faça que tenha vinculado a mudanças climáticas, como efeito estufa, emissão de poluentes, então você já olha assim, tem alguma coisa estranha. Então, são esses eventos que são mensurados e com a Eco 92, eles já são colocados os itens que podem ser observados, são sugestões. Ao longo da pesquisa, a pesquisa não é tão fechada, então pode haver elementos que podem ser identificados e discutidos como objeto de avaliação. Por exemplo, tem o efeito estufa, tem aceleramento, tem vários processos, tá? Então, e todos esses caminhos, diante das demonstrações contábeis e os relatórios, devem se ajustar a uma nova postura de consciência, né? A gente fala de nova conscientização e metas ambientais, tá? Aqui a gente tem esse lindo rio, tão bonito e esverdeado, como fica a produção de extração de calcário, né, que é utilizado para fazer cimento. Então, às vezes, quando você extrai o calcário, né, uma parte do solo, as máquinas só podem chegar até ao processo. Onde tem calcário, tem água, né? Então, o calcário ele é parecido com a argila. Então, todas as vezes que tem a escavação e quando nasce o olho d'água, geralmente tem esses poços de água, né? Então, aquela área ali, ela passa a ser alagada. Então, o que relativamente poderia ser uma área produtiva, não só por causa da extração, mas para outras atividades, ela não vai ser mais utilizada, tá? Essa é uma vista das áreas de extração de calcário, né? Você vê que ela geralmente as máquinas quando vão fazer extração de calcário, elas fazem um ponto, né, até onde dá a profundidade da máquina. Se abrir o olho d'água, a máquina tem que sair. Então o que eles fazem? Eles cavam logo, eles começam a escavar logo na lateral, próximo ao meio do olho d'água. Só que o que acontece? Com o tempo, né, vai surgir um novo olho d'água. Então, onde você vê processo de extração de calcário, de materiais mais úmidos, como exemplo a argila tem na superfície, mas o calcário ele é mais profundo, ele geralmente gera um olho d'água, né? Então, eles criam esses, como vocês falam, açudes. Tá? E essa é uma visão das escavações. Então, você vê que aqui nessa linha branca, né, antes do lado direito, você vê o processo de escavação, você vê que parece um areal. Na verdade, é um areal, né, porque quando você chega no calcário, a tendência do solo ele ficar mais arenoso, né, como posso dizer, ele não fica mais, o solo ele não fica mais pisado, mais concentrado. Então, a vez que você vai escavando, o solo ele vai ficando como se fosse areia, mais fino, né? Se você for ver do lado esquerdo, você tem um caminho, né? Que é onde os caminhões passam para fazer extração. O que você observa? Essa área aqui, e do lado você tinha um campo, né? Você tinha uma área virgem floresta. Então, esse aí essas fotos aí são verdadeiras, tá? Foi da área de extração de calcário mesmo, tá? Da cidade de Capanema, no Pará. Então, quando eu falo que quando gera o olho d'água, o olho d'água já é essa parte aqui já de açude, tá? Esse paredão aqui, ele tem 18 metros de profundidade.
Ele é de São Jamília, 18 metros, porque nesse aqui, até nesse ponto aqui, nesse açude especificamente, fazem teste de, chama de mergulho, né? Então hoje, essa área, antigamente nós não tínhamos uma política de ambiental mais forte, por mais que ele viesse desde a Constituição Federal, no artigo 222, que ele fala da proteção do meio ambiente. Mas você não tinha uma fiscalização, né? Hoje em dia você já tem uma postura maior, uma conscientização maior que já vem desde, vamos colocar, desde do ensino médio, desde o primário, né? Então aqui você vê que tem vários fatores. Por exemplo, nessa floresta tinha animais. Se eu fiz essa escavação, os animais dessa área, que era Mata Verde, também já saíram. Áreas de açude assim, nem sempre são recomendados e nem sempre tem criação de peixe. Por quê? Porque como é extração de calcário, o calcário elimina um poluente. Então, por exemplo, tem alguns tipos de peixe que eles não conseguem se manter, né? Se for tentar produzir. Então, ele só vai servir esse açude como uma água parada, né? Ou para como esse aqui especificamente, ele está sendo utilizado para fazer treinamento na região, tanto para aeronáutica como para marinha, que é justamente a parte de mergulho, né? Principalmente por causa da região ribeirinha. Mas nem sempre ele é utilizado, né? E tem todos uns protocolos, porque essa área, por exemplo, Jamília, essa área é da empresa no local? Não é da empresa. É uma área municipal que foi utilizada, foi cedida pelo município para exploração, tá? Então, nesses pontos aqui, o que também é avaliado? A questão dos royalties, a questão do CEFEM, que é ligada juntamente ao imposto de extração mineral, que é chamado CEFEM, tá? Que é composto da Comissão de Extração Mineral. Então, tem outros fenômenos. Eu estou só citando, mas ao longo das atividades, das aulas, nós vamos ver alguns conceitos, algumas abordagens. Tá? Empresas e meio ambiente, que você tem que observar as externalidades positivas e negativas, positivas benefícios ambientais, negativas custos ambientais, em volta. Outra composição já identificada é a questão do meio ambiente, habitualmente chamado pelas questões não só das coisas vivas e não vivas da Terra e do ecossistema, como já comentamos no exemplo, e a questão da infraestrutura, né, que as leis, a influência, né, a questão do bioma, do biológico, tá? Os aspectos do meio ambiente a serem avaliados sempre é a água, solo, subsolo, fauna, flora, paisagens, tá? Por que paisagem, Jamil? Porque não é só na extração, mas ou na exploração, eu sempre tenho uma mudança de paisagem. Então, se você viu a primeira paisagem de extração, depois os açudes, então houve mudança de paisagem, tá? Como se buscar preservar o ambiente? Conscientizar os cidadãos com uma educação ambiental é uma etapa. Disponibilizar conhecimento sobre o assunto também. Se você pegar, é bom, eu vou dar exemplo sempre das empresas de agronegócio, que eu acho que elas são mais acessíveis. E eu acho que é aquela sensação de bom senso. Se eu produzo na terra, né, eu tenho que dar esse feedback, né? Então, se você observar qualquer empresa, por exemplo, eu vou dar Brasil Agro, você sempre vai observar que ele sempre coloca, se você visitar o site dela, ele sempre coloca caminhos para você identificar quais são as atividades que estão sendo feitas para o meio ambiente. Então, toda uma roupagem, tá? Promover atitudes de preservação,
desenvolver habilidades específicas de ação ao meio ambiente, educação. Nessas ações de meio ambiente, é muito comum você identificar ações sociais, tá? Ou ações vinculadas, a empresa vinculada a um projeto social, que pode ser um projeto social que já exista, ou que a empresa inclua dentro das suas ações internas um projeto social para atender a comunidade local. Então, geralmente em indústrias mais distantes da capital, às vezes na capital mesmo, existem organizações que elas têm esses próprios projetos dentro da sua instituição, tá? Então, outro, criar a capacidade de avaliar ações e programas implantados e promover a participação dos cidadãos a questões dos problemas locais, tá? Sistema de informações contábeis, né, para transparência empresarial. Então, vocês vão sempre ver, se for em termos de demonstrativos, vocês vão ver sempre o disclosure voluntário das atividades ambientais, tá? Um demonstrativo que eu acho que ele é bem claro para identificar é o relatório de sustentabilidade, tá? Mas o relatório integrado, ele faz parte. O relatório de sustentabilidade é um dos itens dentro do relatório integrado, tá? Então, para algumas empresas, esse relatório é citado dentro do relatório integrado e deve ser citado, mas para algumas instituições você vê esse relatório à parte. Por exemplo, como eu falei, a indústria de agronegócios, ela sempre tem a parte, então é bom de ser avaliado, tá? Então, aqui, nessa questão desse sistema, eu sempre tenho que identificar as minhas atividades de serviço, e identificar as informações que estão sendo produzidas, tanto quantitativas, que são essencialmente financeiras, sobre a entidade econômica, principalmente para avisar a tomada de decisão, tá? Aqui, a questão dos problemas ecológico e mensurável, que eu tenho que sempre identificar o contexto social, né? Eu tenho que ter o pensamento que tudo vai para algum lugar, né? Lembra do exemplo que eu te dei da Votorantim, né? Lembra do exemplo do banco da Mercedes-Benz que eu te dei? Lembra-se que tudo vai para algum lugar. Se eu não usasse a casca de coco para fazer a fibra da casca de coco para fazer banco, ia ficar no meio, ia ser lixo, ia ser em tudo, tá? Poderia ser adubo? Poderia, tá? Então, você pode conseguir as coisas de lugar nenhum, ou seja, quando você pensa que as ações sustentáveis não podem acontecer, mas sempre há uma maneira de reutilizar produtos ou surgir novos produtos no processo. Aí eu coloquei a frase aqui: a natureza é sábia, né? Você tem que obedecer o ciclo das ações, tá? E onde está um problema ambiental? Vamos pensar. É no ecológico, no que é vivo e o meio, ou no ecossistema, que é as condições de existência do ser vivo em seu meio? É algo para refletir. Eu, o meio ou meio eu, tá? Então, aqui o impacto do ambiente, eu tenho um impacto direto e indireto. O que é o impacto direto? Ele pode ser identificado numa atividade particular, por exemplo, uma atividade na terra, agronegócios. Agora, o impacto indireto. No caso daquele exemplo que eu fiz da jazida de extração de calcário, o que acontece? Eu usei a terra, eu tenho direto. Mas qual foi o indireto? Observa que naquela imagem eu tinha floresta do lado, consequentemente eu tinha animais. Se eu tive que cortar madeira, eu tirei material ali de calcário e tirei a madeira dali, o que acontece? Provavelmente animais. Então, animais foram indiretamente afetados, né, com a ação que eu desenvolvi diretamente no ponto, que é o solo, que era um objetivo em si. Então, esse indireto, você tem que identificar os elementos por trás de um objeto geral. Se eu vou montar jazida, primeiro eu tenho que fazer a extração daquela área para ficar com o solo limpo, depois eu faço a escavação da terra, tá? Então,
O direto é a terra. Poderia ser, se você falasse entre a terra e a madeira, aí o direto seria qual é? A terra ainda. Por quê? Porque a madeira não é a minha intenção inicial quando eu vou fazer jazido. Então, o direto está vinculado à minha ação inicial. O indireto vai ser a madeira e os animais, que ele não toca a minha função essencial. Tá? Então, outras medidas de ações ambientais, que eu tenho a questão do crescimento sustentável, que é a produção, utilização de meios de modo planejado, lembrar do presente, passado e futuro, na linha da entidade, e da continuidade, eu sempre tenho que fazer um planejamento futuro, é continuar a minha organização. Análise de custo-benefício, tá? Isso vai ter para a tua vida desde sistemas de informação, desde custo e ambiental também, em contabilidade socioambiental. Por quê? Porque se você vai fazer medidas de combate, de prevenção, independente tanto ao meio ambiente como qualquer outra situação, para a organização, você tem um custo. E esse custo, ele pode te dar um benefício, que nem sempre ele é a curto prazo. Ele é mais provável de acontecer ao longo prazo. Então, é que nem aquela história. Você pode achar lindo, você tem uma casa, está gastando muito com energia, eu vou comprar um monte de placa para ter energia solar. Só que comprar as placas de energia solar, elas não são baratas, você tem um custo. Que talvez não seja o retorno de você ter economia de energia nos primeiros 2 meses. Vamos ser bem... Você vai ter ao longo de anos, né? Então, é um exemplo. E externalidade é o que você também tem que questionar, principalmente na sua linha positiva e negativa. Quais são as medidas que você faz, tá? Internacionalização, você vai identificar os custos decorrentes da externalidade do processo. Em uma organização, eu dei um exemplo clássico aqui, que foi os royalties, né, que seria o CEFEM, que é um imposto dado às organizações pela exploração. Tá? As empresas pagam para o Estado e às vezes na verdade para o município especificamente, para a extração de material mineral. Tá? Então você tem esse custo. Outro critério, indústrias sustentáveis ou ilhas, que é aquele critério de sistema social, econômico e tecnológico, que seria a questão de produção, medidas de produção que tivesse um retorno. Quando eu falo o social, as ações sociais, né? O econômico, que seria medidas imediatas, e o tecnológico, que eu fazia uma associação. Às vezes, existe muito a critério da disrupção aqui, porque nesse tecnológico aqui, na política atual de alguns autores agora, Favelo, eles colocam que essa questão tecnológica hoje, como a gente está não só na situação da pandemia, mas a questão de que expor as organizações é um fator de mercado, tá? Certificados negociáveis, que são as ISOs, certificados de qualidade, certificados de desenvolvimento sustentável, tá? Outro ponto que tem que ser abordado é a questão do ambiental, o econômico, que a gente tem um limite de crescimento, tá? O econômico, social, ambiental, que é o próprio desenvolvimento sustentável, e o econômico, ambiental e ético, que é além da economia verde, porque a ética aqui é o fazer a boa fé, né? Ter a boa fé e a postura, né? A responsabilidade. Então, por isso que nesse viés se puxa aqui a linha de responsabilidade social, tá? A legislação, que é um critério de obrigação, tá? Que é a utilização desses recursos sustentáveis, éticos, questionar a ética desses processos dos negócios, identificar as ações filantrópicas e empresariais, tá? Outro ponto que se tem nesse processo, que não somente está vinculado com o desenvolvimento sustentável, mas com essa legislação, é o quê? A responsividade das empresas, a reputação das empresas, que muitas das organizações colocam
caminhos de desenvolvimento sustentável por causa da sua reputação, tá? Que chama de... E a gestão de risco, a responsabilidade social empresarial, a estratégia empresarial, inovação, oportunidade e sustentabilidade. Enfim,